capítulo, e toda a igreja está convidada a juntos estudarmos a palavra. Depois você não reclama que não sabe o que é doutrina bíblica. Aí passa um testemunho de Jeová, um adventista, um mormon, dá nó na tua mente, te faz perguntas e você não sabe nem o que dizer. Mas aí se você perguntar, você participou de doutrina? Não. Mas se você participar dos cultos de doutrina, você não vai ser dobrado por qualquer vento de heresia que passar na sua vida. Semana que vem vamos iniciar o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já vai ler, né? Para que quando estiver pregando aqui, vamos fazer igual os irmãos de Bereia. Paulo pregando, eles conferindo na Bíblia, se era verdade. O crente tem que ser assim: o pastor prega e ele confere na palavra para certificar se a palavra realmente está pura, genuína, né? Capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, o versículo 6 a seguir, diz assim a palavra: não deem aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, aqueles voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-á. E qual dentre vós é o homem que pediu o pão? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazendo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Podem sentar. Muito obrigado pela sua atenção. Nós estávamos falando na semana passada sobre o caminhar do crente em relação aos outros, em relação ao próximo. O caminhar cristão. Nós já vimos falando de uma série de mensagens sobre justiça interior. E chegamos a este ponto sobre o relacionamento de Deus com o crente através da oração, que se adora doando, se adora jejuando e se adora também orando. E nós nos adiantamos e falamos um pouco mais sobre o cristão e as riquezas, e agora estamos já na segunda terça-feira falando sobre o crente e o seu caminhar, como o crente deve se relacionar com a sua própria espécie, se relacionar com o ser humano. E semana passada estávamos falando sobre o julgamento, que nós não devemos julgar a motivação do pecado alheio. Não podemos simplesmente julgar as pessoas sem que antes possamos fazer uma limpeza nas nossas vidas, para que nós possamos ajudar o nosso irmão a se libertar de seus pecados. Primeiro a gente organiza a própria vida e depois a gente pode estar à altura de ajudar quem precisa de ajuda. Jesus Cristo disse para a gente não julgar, porque o julgamento pode se voltar para nós mesmos. Nós não podemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos medidos. Com a mesma régua que tivermos medido alguém, com a mesma régua nos medirão. Então nós não podemos ser severos no julgamento ao criticar a motivação do pecado do nosso irmão. Todavia, nós podemos sim ajudar aqueles que estão em pecado, podemos ajudar aqueles que estão caídos, podemos sim detectar o pecado, diagnosticar e termos humildade e precisão e agirmos contra o pecado de forma imediata, para que o pecado não se prolifere e cause um dano dentro da igreja.
E hoje Jesus Cristo ele dá esta ordenança: não dê aos cães as coisas santas, nem dê aos porcos as vossas pérolas. Isso aqui está se tratando de discernimento. Esta ordem equilibra a ordem anterior. Jesus Cristo diz: não julgueis, mas agora ele está dizendo que nós não podemos dar aos cães os que é santo, nem as nossas pérolas aos porcos. Isto aqui é discernimento, é uma ordem que equilibra a anterior. Na primeira, não julgueis. Na segunda, tendes discernimento. Saibam com quem falar e o que falar. É o que Jesus Cristo está dizendo. Saibam com quem falar e o que falar. Isso aqui se trata de ter discernimento. Discernir, isso se trata de relacionamento pessoal. O que falar, com quem falar e como falar. Não podemos de forma alguma lançarmos fora as nossas pérolas, lançarmos fora o que é santo. Isto aqui trata-se de relacionamento com pessoas. Não se trata de animais, não se trata literalmente de cães ou de porcos, mas trata-se de pessoas com atitudes espirituais erradas. Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos forçar com quem despreza a palavra, com quem despreza o ensino, com quem despreza a doutrina, com quem desvaloriza a palavra de Deus, com quem desvaloriza verdades espirituais. Ele está dizendo que nós devemos agir com discernimento. Nós não podemos julgar o nosso próximo, mas temos que discernir entre as pessoas. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. O Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Mas existem coisas, doutrinas, preciosidades, coisas valiosas que não podem ser desperdiçadas com quem não quer, com quem não valoriza. Jesus Cristo está dizendo: não dê o que é santo aos cães. Não dê o que é santo aos cães é uma referência ao Antigo Testamento, pois o sacerdote retirava do altar comida sagrada que nem todo mundo poderia comer. O sacerdote retirava comida santa do altar que nem todo mundo poderia comer. Somente pessoas consagradas poderiam comer determinados alimentos retirados do altar pelo sacerdote. Se oferecia no altar o sacrifício, o adorador se apresentava, levava o seu sacrifício, mas havia uma parte que pertencia ao sacerdote. Uma parte era devolvida ao adorador. Para entender isto, o sacrifício ele era dividido em três partes. Deus tinha a sua parte, o sacerdote tinha a sua parte e o adorador também tinha a sua parte. E Deus deixou bem claro: a parte que me cabe é a gordura. Ninguém pode comer a gordura. A gordura será queimada e ela vai subir aos céus com um cheiro suave. A pá direita do animal e outras partes do animal, a pá, o peito, o movido, pertenciam a Deus. E algumas partes que eram das libações, tais como farinha, trigo, azeite, o que sobrava do sacrifício era destinado ao sacerdote, consagrado ao sacerdote, e ninguém mais poderia comer daquilo que era consagrado ao sacerdote. Somente a família do sacerdote, somente a família consagrada é que poderia se alimentar daquele alimento sagrado. Até a filha de um sacerdote, quando se casava, saía de casa, se ela voltasse viúva ou divorciada, ela poderia até, quem sabe, comer da comida sagrada,
mas ela tivesse trazido filhos, ela já não poderia mais comer do que era sagrado. Somente a família sacerdotal poderia comer da comida sagrada, tirada do altar. Ninguém poderia lançar fora. O que sobrava, os sacerdotes deveriam comer. Se eles não dessem conta, deveria queimar até eliminar de tudo aquilo que era alimento sagrado. Não era desperdiçado e nem lançado aos cães, como a gente faz. Sobrou em nossas casas e a gente não quer jantar, não quer dar para ninguém, a gente joga para os bichos, joga para as galinhas, joga para porco, joga para os cães. E Jesus Cristo disse: não dê o que é santo aos cães, ou seja, a alimentação sagrada que o sacerdote retira do altar não pode ser lançada aos cães. Isto aqui nós entendemos que hoje, nos dias de hoje, Cristo está falando que nós devemos pregar sim o evangelho a toda criatura, mas aos cães nós não podemos dar o que é sagrado. E o que são esses cães? São homens perversos que nunca se converteu, são seres humanos que nunca aceitaram Jesus de verdade. Às vezes até estão na igreja, mas desprezam a doutrina, desprezam o ensino, não valorizam a palavra, rejeitam, são como cães. E eles não podemos estar desperdiçando o que é sagrado, lançando aos cães, pois eles se voltam e eles pisam, desperdiçam, fazem uma arruaça. Isto é doutrina, foi o que Cristo ensinou. Não dê o que é santo aos cães. Tem gente que nunca se converte, tem gente que passa a vida inteira desconcertado, não sai da igreja por nada, mas é caloteiro, é enrolado, é mentiroso, é adúltero, é prostituto, nunca confessa os erros, é hipócrita por natureza. Como disse o apóstolo Pedro, são mestres da palavra que nunca se converteram. É como os cães que voltaram ao próprio vômito, é como a porca lavada que voltou para a lama. É isto que Cristo está se referindo. Não é impedindo que nós possamos pregar a palavra. Nós não estamos impedidos de pregar, não estamos impedidos de ensinar. Cristo diz para a gente discernir, para a gente tomar cuidado ao estar levando a palavra, porque tem gente que vai simplesmente desperdiçar, vai pisar no que você ensina, vai zombar do que você prega, vai desvalorizar o que é sagrado. É discernimento, é relacionamento. Tem gente que não vale a pena o diálogo, tem gente que não vale a pena se assentar com ele. Você não vai convencer ele do erro dele, pois ele já está impregnado na cabeça de que o erro dele é que é certo, que dentro do erro dele ele está certo, que dentro daquela vida cebosa que ele leva ele está certo, e a única defesa que ele tem é que todos são pecadores, que todos falham, que são fracos. É acusar o pecado do A, acusar o pecado do B. Ninguém terá os seus pecados justificados apontando o pecado do seu irmão. Não, os meus pecados não serão justificados quando eu disser eu pequei, mas o irmão Joaquim também fez o que eu faço. Eu pequei, mas o irmão João também fez o que eu faço. Isso não me justifica, não. O que vai me justificar, só tem uma coisa que me justifica e que me limpa diante de Deus, é o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando eu aceito em meu coração, ele me limpa. Mas tem gente que está com a mente tão cauterizada que não vale a pena sentar para conversar com ele. Não se arrepende, não se dobra, não renuncia, não nega a si mesmo. É cão, é desprezível. Ele vai pisar, vai desperdiçar o seu tempo. E Cristo diz: tenham cuidado, não julguem, mas tenham discernimento com quem vocês vão
estar conversando, para você não estar dando de bandeja o que é sagrado, revelando os tesouros, revelando as santas doutrinas, para que depois ele possa formar uma fonte de heresia, uma fonte de veneno e matar pessoas com o próprio veneno, com a mistura do pecado, com o engano, com aquilo que ele pega, que ele distorce, que ele mistura e vende como verdade, e tem muita gente empapuçada, muita gente doente, muita gente empanzinada, muita gente que está empanturrada de veneno por cães e porcos que nunca se converteram, mas estão por aí pousando de mestres, pousando de ensinadores, pousando de santos. Cristo disse: não julguem, mas tenham discernimento. Não deem crescente aos cães, não deem vossas pérolas aos porcos, para que eles, se virando, eles não as pisem e as despedacem. Temos que ter discernimento. Queres ver uma referência? 2 Pedro, vamos ver a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, se não me falha a memória. Vejamos o que disse o apóstolo Pedro acerca destes a quem eu estou me referindo essa noite. Segunda carta do apóstolo Pedro. Onde está a segunda carta do apóstolo Pedro? Deixa eu verificar, capítulo 2, versículo 19 ao 22. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Quem encontrou? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também escravo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o seu último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou-se ao próprio vômito, e a porca lavada rola na lama. Isto aqui são crentes, são mestres que nunca se converteram. Isto aqui são crentes que foram vencidos pelo pecado, vencidos pelo engano. É como cães que voltaram ao próprio vômito, como porca que voltou, depois de lavada, a rolar na lama. Nós devemos ter discernimento para que nós não venhamos estar ao mesmo tempo nos relacionando com cães e porcos, pensando que é ovelha. Discernimento. Temos que entender o que Cristo disse, discernir, para que o nosso relacionamento pessoal seja de fato com ovelhas. O mundo, nós temos que nos relacionar com o mundo. Nós compramos, vendemos, pagamos impostos, somos cidadãos da terra. Agora, com o crente pecador, com o crente que não se limpa, com o crente que não se converte, como disse Paulo: mas aquele que se diz irmão, não sendo irmão, com esse nem vos assenteis à mesa para comer. Crente pecador, que diz que é crente, mas é adulto, é prostituto, ele vive uma vida descarada, entrega ao pecado, e todo mundo conhece, com esse nem se sente à mesa para comer, é o que diz a palavra. Isso é discernimento. Nós não podemos deixar de pregar muito, irmão. Larga o teu adultério, meu amigo. Larga essa prostituição, larga essa cachaça. Mas se é o tipo do crente cão e porco, não se assente. É a orientação do apóstolo Paulo. Com esse
nem se assente à mesa para comer. Pastor, é muito duro. Então reclame na Bíblia, pois é ela que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Isto é relacionamento. Como é que nós nos relacionamos com a nossa própria espécie? Como é que nós nos relacionamos com a igreja? Como é o nosso relacionamento? Como é que nós vivemos? A igreja primitiva ela nos deu um exemplo do que é um relacionamento cristão. É oração, comunhão, partir do pão e doutrina dos apóstolos. E Cristo diz para a gente discernir. Nós devemos observar que a palavra nos ensina como nós devemos viver em relacionamento. O crente, ele se tem que viver como crente. Crente não pode viver isolado, separado. Crente não é coruja. Coruja é que não se junta. Você não vai ver aí tantas corujas juntas, elas vinham separadas, isoladas. O crente não é coruja, crente é ovelha. Crente vive em rebanho. Crente se junta para comer, crente se junta para se alegrar, crente se junta para orar, crente se junta para evangelizar. Crente não pode ver isolado. Isole-se de cães e porcos. Isole-se de cães e porcos. Porque eles já conhecem, disse Pedro. Eles já conheceram. Melhor fora que eles nem tivessem conhecido, mas já são conhecedores. Então a você não cai a palavra de Ezequiel. Se um homem morre e o atalaia não avisou, o sangue está sobre a cabeça do atalaia. Mas se o atalaia avisou e o homem morreu, o sangue não é sobre o atalaia. Então, cães e porcos são conhecedores. Eles fazem deliberadamente. Eles fazem é porque amam o pecado. São rebeldes é por natureza, mas são conhecedores. Agora, como ovelha, você deve se relacionar bem. Chegou na igreja, fale com seu irmão. Não passe com a cara grossa para o outro lado. Cumprimente, abrace, sorria. É seu irmão de sangue e sangue de Jesus Cristo. É sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos, não é de pai e mãe, é de sangue. E sangue de Jesus Cristo é quem nos torna irmãos. A gente chega na igreja com a carona larga, está os irmãos aqui no plano. Irmão, você está fora de contexto. Você está um pássaro fora d'água. Você está um peixe fora d'água. Está descontextualizado, está fora de órbita. É relacionamento. Tenha discernimento. Decida bem quem é seu irmão. Cumprimente o seu irmão, ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, peça perdão ao seu irmão, vive em comunhão com o seu irmão, porque se dentro de uma casa, onde vive pai e mãe de filhos, rolar uma intriga e ninguém se fala, aquela casa é destruída. Assim é a igreja. A igreja é uma casa, uma família, como Raabe. Todo mundo dentro da casa, o muro caiu do lado, caiu do outro, mas a casa de Raabe não foi destruída, quem estava dentro foi salvo, porque a família estava unida dentro de uma casa, protegida pelo vermelho, pelo carmesim, que representa o sangue de Cristo. Igreja é uma família que tem discernimento e não vive isolado, porque você é ovelha. Ovelha dorme todo mundo junto no aprisco. Sabe o camisinho do aprisco? O pastor está do lado de fora. Quando o pastor grita, faz o chamadeiro, as ovelhas saem do meio, todo mundo acompanha, porque conhece a voz do pastor. E em fileira, porque ovelha vive em comunidade. Não vive isolado, discernimento. Temos que aprender a nos relacionarmos. Temos que aprender a viver uma vida de um relacionamento saudável na igreja. Eu, com uma coisa, sou muito duro na igreja. É com a doutrina e com panelinha. É duas coisas que você vai me ver valente. É com doutrina e com panelinha. Se eu achar panela, eu pulo para dentro com os dois pés e derramo o caldo. Não deixo. Não permito. Panelinha na igreja? Partido? Aqui não é Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não. Aqui não é Corinto. Aqui não é igreja de menino.
Aqui é a igreja de adultos espirituais que come tutano com farinha e pimenta. A gente não come só leitezinho para dar dor de barriga, não. A gente come tutano, é nervo. A gente come doutrina, é palavra. Aqui crente não se desvia porque a doutrina foi pregada, porque tem a couraça da justiça sobre os lobos e não se desvia por causa de doutrina. Mas se eu descobrir a panela, eu vou pular para dentro. Eu vou sapatear dentro dela, vou derramar o caldo e ninguém mais bebe desse caldo. Porque eu não permito na igreja onde eu sou pastor o diabo se andar e separar os crentes. Botar o do fogo para cá, o do Pentecoste para cá, o da água para lá, o da adoração para cá, do reteté para cá. Não, a igreja é junta. Não tem separação de ricos e pobres. Não tem separação de raças. Não, igreja, ela é o corpo de Cristo. E nós temos que ter discernimento para nos relacionarmos. Relacionar bem, irmão. É tão bonito ver um crente sorridente, um crente alegre, paz do Senhor, irmão, está alegre, feliz, brilho do Espírito Santo no rosto. Olha, crente carrancudo, da cara larga, não fala com ninguém, é fechado. Não, irmão, é discernimento, é brilho do Espírito. Brilho, graça, viver, comunidade, separação, jamais. Relacionamento, discernir, como falar, com quem falar, quando falar. Foi o que disse Cristo: não julguem, mas sejam cuidadosos sobre o que falar, para que você não esteja dando a cães e porcos o que é sagrado. As vossas pérolas, as vossas preciosidades, as vossas verdades espirituais, as promessas que Pedro disse que é uma preciosidade, a coroa incorruptível, que é uma promessa, uma preciosidade para a igreja. Devemos saber com quem nós falamos, com quem nos relacionamos, porque se nós nos relacionarmos com porcos, daqui a pouco seremos porcos. Se nos relacionarmos com cães, daqui a pouco seremos também cães. Os mais velhos dizem uma coisa assim: me diz com quem tu anda, que eu digo com quem tu és. Não é assim que os mais velhos dizem, mas a Bíblia é mais forte. A Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você conversa? Quem são seus amigos? Às vezes a mulher é casada, mas tem amizade no trabalho com pessoas que não é crente, mulher não é crente. Daqui a pouco está largando o marido para o sentido das amigas. Larga aquele teu homem velho, não sei o que, aquela coisa toda. Daqui a pouco o piseiro está com o nome casado, crente, com amizade com o peão mundano, peão do boteco, peão do futebol, peão do dominó, peão do baralho. Daqui a pouco a rapaz da cerveja troca a tua mulher, já está vendo por uma mais nova. A amizade de crente é dentro da igreja. O relacionamento do crente é dentro da igreja. O relacionamento do crente é na igreja. O relacionamento da igreja é com a própria igreja. Não deixe de ter amizades dentro da igreja para ter amizades mundanas, porque eu já vi casamentos destruídos, já vi casas destruídas, já vi famílias destruídas por causa de incentivo, porque está se relacionando com cães. E os cães são desprezíveis, os cães são carnais, os cães são imorais, os cães são inescrupulosos, eles vivem se alimentando do próprio vômito. E a porca, depois de lavada, ela volta para a mesma lama. É só ter uma oportunidade. Tenha discernimento. Tenha discernimento para que você não venha estar se relacionando com quem você não deve se relacionar. E Cristo termina o sermão, já vou encerrar, aplicando o que? Oração. Aleluia. Cristo termina o sermão aplicando oração. Por quê? Porque Cristo inclui essa exortação da oração a este ponto do sermão. Porque é muito difícil, com o nosso poder e sabedoria, obedecermos os mandamentos que Ele nos deu. Quando Ele nos manda não julgar, nos manda discernir, Ele diz para vocês devem orar.
Porque sem a oração vocês não vão saber discernir e nem como e quando julgar. Então, oração. É o que diz o Tiago 1,15. Se alguém precisa de sabedoria, então peça a Deus. Isto ecoa na mensagem de Cristo, que nós devemos orar, está no mesmo contexto, devemos orar. Ele diz: não julguem, tenham discernimento, mas também levem uma vida de oração. Para quê? Para que não pratiquem injustiças. Se a gente não orar, a gente julga mal. Se a gente não orar, a gente discerne mal. Então nós precisamos levar uma vida de oração. O cristão que procura obedecer a palavra do Senhor deve pedir constantemente por força e sabedoria. Isso é justiça interior. Bater na porta do Senhor até conseguir o necessário. Senhor, eu preciso de sabedoria. É o que a igreja precisa muitíssimamente, é de sabedoria, discernimento para fazer o que é certo. É um dos dons mais preciosos que eu considero, dentre tantos, é o do discernimento. Existem dons de profecia, dons de revelação, existe dom de cura, dom de milagre, dom de maravilha, dom de pregar, dom de palavra, mas o dom do discernimento todo crente deve ter. Ele precisa de sabedoria, pois a sabedoria, ela nos faz discernir muito bem, para a gente não cometer injustiças, não cometer erros, não cometer pecados. Precisamos de sabedoria. Sabedoria para viver um relacionamento saudável com a igreja. Não de dar uma má resposta. A gente está tão agoniado, chega um irmão com uma pergunta tão boa, a resposta vem na ponta da língua, a gente para, me dar sabedoria, Senhor. Preciso responder ao meu irmão de forma educada. Não posso dar-lhe de pedrada, de cacetada, pois é minha comunidade. Não posso ser grosso, não posso ser estúpido, não posso ser arrogante. Mesmo que você ouça coisas desagradáveis, peça sabedoria para que você não venha ferir, para que você não venha maltratar, para que você não venha causar uma discórdia. Porque esse crente intrigado, crente brigado, crente dessa forma não entra no céu. Cuidado, se você tem dificuldade de pedir perdão, não provoca o pecado entre irmãos. Que a sabedoria para não provocar danos, que a sabedoria para não fazer o seu irmão sangrar. Porque a Bíblia diz: se você souber que o teu irmão tem algo contra ti, mesmo que você esteja pronto para ofertar, guarda essa oferta, te reconcilia com o teu irmão. Isto é coisa difícil, mas é o caminho do crente, é o caminho da sabedoria. Pedir perdão, irmãos, perdoar, amar, se relacionar. Do que adianta viver uma vida orgulhosa aqui, cheia de razões, e perder o céu? Meu irmão de Deus, eu falei uma coisa e não me arrependo, nem um pouquinho, porque eu falei o que sei. Conversando com alguém, e chegamos a esse ponto, eu disse: se Deus me fizesse uma proposta e dissesse: meu filho, você escolhe ser um homem rico ou virar um mendigo para entrar no céu. Só entra aqui se virar um mendigo. Eu digo: Senhor, pois eu já sou mendigo. Eu não penso duas vezes, porque isso aqui passa rapidinho. Estamos ficando velhos. A gente já está começando a cair as pelancas. Já está começando a ficar flácida. Daqui a pouco vai envergando, a terra vai chamando para a sepultura. E a eternidade, ela não terá fim. Então, o nosso relacionamento com a igreja define para onde nós vamos. Não pense pelo fato de ser crente e viver uma vida contenciosa, litigiosa, briguenta, você não vai entrar no céu. Não vai. Não adianta, eu sou crente, sou dizimista, sou ofertante, eu sou alinhado demais,
Mas eu sou cheio de briga, sou cheio de contenda, sou cheio de intriga. Meu irmão, bora corrigir esse negócio aí. A porta é estreita. Carpinteiro nenhum recebeu autoridade para alargar essa porta. Continua estreitinha. E para entrar lá, só entra através do sangue de Cristo e o nosso convívio, o nosso testemunho aqui na terra também vai definir a nossa salvação. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Hoje eu vou encerrar mais cedo, nós temos uma breve reunião com os obreiros. Nós vamos orar neste momento.